Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos iniciando aqui mais um programa Falando a Verdade, nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, isso mesmo, dia 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil. E nós estamos aqui mesmo no feriado, com o nosso Falando a Verdade, trazendo a boa informação contra as fake news, trazendo o comentário do momento político, os bastidores da política em Brasília e também em todo o país. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, aproveite e faça a sua inscrição. Temos aí mais de 1.400 inscritos no nosso canal. Participe, acompanhe também as nossas redes sociais, as outras redes sociais, o Twitter, o Instagram, acompanhe também o nosso Facebook. São mais de 160 mil pessoas que nos acompanham atrás de uma boa informação contra as fake news, querendo saber da análise do momento político e também dos bastidores da política em Brasília. Aqui vamos iniciando o nosso Falando a Verdade, nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, trazendo a nossa solidariedade ao povo brasileiro, nossa solidariedade às famílias brasileiras. São mais de 4 milhões de pessoas contaminadas com coronavírus. São mais de 125 mil óbitos já no nosso país. Uma situação dramática, infelizmente, graças ao descaso do presidente da República, graças à omissão do Ministério da Saúde, e quem sofre as consequências é o povo brasileiro. Então, nossa solidariedade ao povo brasileiro, nossa solidariedade às famílias brasileiras. Aí milhares e milhares de pessoas que perderam a sua vida sem necessidade, porque se houvesse um pouco mais de controle, muitas vidas teriam sido salvas. E aí a nossa solidariedade às famílias, ao povo brasileiro. Vamos aqui aos destaques do dia de hoje, neste 7 de setembro, segunda-feira, dia que se comemora a independência do Brasil. Primeiro destaque: manifestações do Grito dos Excluídos em Goiás tem o tema A Vida em Primeiro Lugar. Então, não vai ter desfile em Goiânia, não vai ter desfile em Anápolis, não vai ter desfile nas grandes cidades, mas vai ter sim manifestação do Grito dos Excluídos. É a 26ª edição do Grito dos Excluídos e dessa vez vai acontecer de maneira virtual, mas nós vamos falar aqui sobre isso daqui a pouco. Outro destaque do nosso Falando a Verdade nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, falso dilema: saúde versus economia é desmascarado. Isso aqui é aquela conversa, né? O Bolsonaro lá atrás, tem que cuidar da saúde ou cuidar da economia, né? Isolamento ou flexibilização. Na verdade aqui a gente está vendo que não fizeram nenhuma coisa nem outra, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, é o outro destaque. Aqui aproveitar a oportunidade para deixar o nosso abraço aqui a toda a nossa audiência qualificada na região aqui do Distrito Federal, em torno do Distrito Federal. Nossos cumprimentos às pessoas que nos acompanham em Cristalina, em Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, vocês que nos acompanham com audiência qualificada em Santo Antônio do Descoberto, em Águas Lindas, em Padre Bernardo, em Planaltina, em Formosa. Muito obrigado a vocês pela audiência, e nós estamos aqui trabalhando para trazer a melhor informação para vocês. Antes da gente entrar aqui nos destaques dessa segunda-feira, dia 7 de setembro, nós vamos aqui para a pergunta do dia, deixar aqui a pergunta do dia. Você que nos acompanha, quer fazer algum comentário, quer fazer a pergunta, fica à vontade, você pode fazer aí pelo chat mesmo do nosso canal do YouTube, mas você pode fazer pelo WhatsApp. Aqui a grande maioria, 99% do pessoal está fazendo pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp 61
999371330. Pelo WhatsApp você deixa a sua pergunta. Aqui o Ranieri Lustosa. Ranieri Lustosa é de Goiânia. E o Ranieri, ele pergunta aqui, essa queda do PIB? Essa queda do PIB representa o quê? Em comparação com outros países, como o Brasil está? Boa pergunta, Ranieri. Isso aqui é bom mesmo para a gente entender o momento político que o Brasil está vivendo e essa questão da economia, né? Houve uma queda do PIB, vamos analisar isso aqui. Então tá, Ranieri Lustosa fazendo a pergunta, mas antes de responder a você, Ranieri, fica firme aí para poder ouvir a resposta. Mas nós vamos aqui para os destaques desta segunda-feira, dia 7 de setembro. Primeiro destaque: manifestações do Grito dos Excluídos em Goiás tem o tema A Vida em Primeiro Lugar. Então, esse é muito importante, as manifestações. Muita gente estava achando que não ia ter nem manifestação, né? Então, vai ter sim, vai ter manifestação. Deixa eu pegar aqui, inclusive, para fazer aqui a demonstração. 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Queremos trabalho, terra, teto e democracia. Basta de miséria, basta de preconceito e repressão. Está aqui, ó, o cartazinho da divulgação aqui do 26º Grito dos Excluídos. E vai ser hoje. E aí, minha gente, a manifestação vai acontecer de maneira virtual, porque não está tendo nem desfile, né? Por causa da pandemia. Mas vai acontecer a manifestação do Grito dos Excluídos, vai acontecer de maneira virtual. Que hora? Vai acontecer às 18 horas. 18 horas? 18 horas mesmo? Deixa eu só conferir aqui, né? É sim. Então, aqui o Grito dos Excluídos, 26º, 19 horas. 19 horas, manifestação, 19 horas. Queremos trabalho, terra, teto e democracia. É hoje, segunda-feira, 7 de setembro, 19 horas. Manifestação virtual. E teremos a presença de pessoas ilustres. Hermínia Maricato, que é arquiteta daquela entidade BR Cidades, o João Pedro Stedley, do MST, Leonardo Boff, também presente, participando, vai participar conosco. Então, 19 horas. Então, está aí, todos estão convidados a participar, acompanhar aí na página do Facebook do Fórum Goiano, Defesa dos Direitos, em defesa da soberania. Estão aí à frente com a comissão do 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Muito importante a sua participação. Mas o segundo destaque do nosso programa aqui, Falando a Verdade, nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, falso dilema, saúde versus economia é desmascarado. E desmascarado por quê? Por causa das últimas notícias, né? Quais são as últimas notícias? Primeiro, na saúde continua o aumento dos casos de coronavírus, né? Falamos aqui mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, mais de 125 mil óbitos, uma situação alarmante, dramática. Então, a parte da saúde não teve controle. Mas do lado da economia, as notícias também são dramáticas. Queda do PIB, né? 9,5% de queda em relação ao primeiro trimestre, mas se for em relação ao ano passado, 11, quase 12% a menos, uma queda brutal, né? Então é uma situação dramática para o país e que mostra o quê? Que o dilema que o Bolsonaro falava lá atrás, tem que cuidar da economia, porque não pode cuidar da saúde só, porque como é que o pessoal vai morrer de fome? Na verdade, o governo Bolsonaro não cuidou da saúde e não cuidou da economia. Está aí, frustração, desastre nas duas coisas. Na área da saúde, um desastre estrondoso pelo descaso do próprio presidente da República, que menosprezou, chamou na pandemia, o coronavírus, uma gripezinha, um resfriado. Agora ele está menosprezando ainda
menosprezando a vacina, falando que as pessoas, se não quiser vacinar, não vacina, não posso obrigar não. Então, o descaso do presidente da República faz com que a pandemia expanda mais ainda. A omissão do Ministério da Saúde faz com que a crise sanitária, a pandemia, ela se torne mais grave ainda. Nós temos mais de 4.000 pessoas no Brasil que morreram na espera de uma UTI. Mais de 4.000 pessoas, e são dados do Ministério da Saúde, está lá catalogado. Mais de 4.000 pessoas morreram enquanto estavam na espera de uma UTI, e o governo teve tempo de montar as UTIs, porque a pandemia não começou por aqui, chegou no Brasil 2 meses depois. Teve tempo para se preparar, teve tempo para se organizar, teve tempo para comprar os respiradores, teve tempo para montar as UTIs, teve tempo para comprar os testes para poder fazer o controle da pandemia. Nada disso foi feito pelo Ministério da Saúde. E aí, o descontrole total fez com que a pandemia avançasse do jeito que avançou. Mas muita gente achava que o descaso do governo Bolsonaro é porque ele ia dar atenção especial à economia. Menos mal, né? Se fosse assim. Mas nem isso. A economia, no receituário de Paulo Guedes, que só pensa nos interesses do sistema financeiro, só pensa nos interesses dos bancos, esse receituário está levando a economia do Brasil para o ralo. Porque a receita de Paulo Guedes é ajuste fiscal, é corte de gastos, é exatamente o contrário do que o Brasil precisa. Em época de crise econômica, o que nós precisamos é arrumar investimento público para sacudir a economia, gerar emprego, gerar renda e assim melhorar a vida do povo. É isso que precisa. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Por isso que o PIB caiu geral, está lá, caiu mais de 9% em comparação ao primeiro trimestre. Se for comparar com o ano passado, no mesmo período, caiu quase 12%. E o Ranieri, falar aqui para o Ranieri, já respondendo o Ranieri, porque a pergunta dele é nesse assunto, né? Ranieri Lustosa, de Goiânia. Essa queda do PIB representa o quê? Em comparação com outros países, como o Brasil está? Eu vou tentar, Ranieri, vou tentar achar aqui para você, para eu poder falar, dar uma resposta para você, se eu dou conta de dar essa resposta para você sobre o PIB. Não sei se eu vou encontrar aqui, né? Acho que está aqui. Achei aqui, é um material aqui do G1. O G1 aqui faz um gráfico mostrando o desempenho, variação do PIB dos países. Aqui o gráfico não dá para você ver, mas eu vou falar aqui, Ranieri, isso é interessante para as pessoas que nos acompanham aqui, porque a pergunta do Ranieri é essa. Essa queda do PIB representa o quê? Em comparação com outros países, como o Brasil está? Quer dizer, resumo, você que está ali do lado direito, do outro lado, você tem toda a razão. Não, mas esse negócio aqui, caiu o PIB aqui no Brasil, caiu em todo lugar. É verdade, nós estamos vivendo crise sanitária e crise econômica em tudo quanto é lugar. Mas, como é que está essa relação? Sabe que lugar que o Brasil está na média geral do mundo? Na média geral do mundo, o Brasil está, no mundo não, né? Assim, entre você pegando aí os 50 maiores países, maiores economias, o Brasil está em 22º, uma vergonha, 22º, queda do PIB, uma situação dramática. A China tem PIB positivo, a Índia tem PIB positivo, aí vai entrando no negativo, mas o Brasil está lá em 22º, tão atrás aí, né, de muita gente. Então, uma situação dramática que o Brasil está vivendo, viu, Ranieri?
Isso aqui é graças ao receituário equivocado de Paulo Guedes, que é ministro da Economia para servir ao sistema financeiro. É ministro da Economia para servir aos bancos e com isso prejudica a grande maioria do país, prejudica a micro, pequena, média empresa, prejudica inclusive a grande empresa nacional, E o povo brasileiro, principalmente o povo mais simples, humilde, trabalhador que depende das políticas públicas, esses também estão sacrificados mais uma vez. E é esse mesmo ministro da Economia que agora quer cortar pela metade o valor do auxílio emergencial, que já era pouco, porque a gente defendia que devia ser um salário mínimo, conseguimos aprovar 600, agora ele quer cortar para 300 até o final do ano. 300. Isso é ruim, isso afeta a vida das pessoas, porque aqueles que estavam vivendo com 600 vai ter que viver com 300, e afeta a economia como um todo, porque vai ser o dinheiro que vai alimentar a economia, seja o supermercado, a panificadora, o açougue, a farmácia, e o dinheiro agora vai ser a metade, porque se vai cortar pela metade, então aí é que vai travar mesmo a economia. Um absurdo, esse caminho. Então, esse falso dilema saúde versus economia, que foi o dilema criado por Bolsonaro lá atrás, ele está sendo desmascarado. Por quê? Porque o governo Bolsonaro não fez nem uma coisa, nem outra. Não deu conta de controlar a pandemia e não está dando conta de administrar a economia. A verdade é essa. Então, fica aí o alerta. Deixando aqui o abraço mais uma vez a toda a nossa audiência qualificada, de maneira especial, aqui na região do Distrito Federal, no entorno de Brasília. Muito obrigado a vocês pela atenção, por estarem nos acompanhando, convidando vocês para nos seguirem na rede social, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. São mais de 160 mil seguidores que vêm atrás da boa notícia, da boa informação contra as fake news, para saber dos bastidores da política brasileira. Venha conosco, nos acompanhe. E hoje, segunda-feira, dia 7 de setembro, você está convidado. Hoje, 19 horas. 19 horas, manifestação virtual do 26º Grito dos Excluídos e Excluídas. Participação especial de Hermínia Maricato, participação especial de João Pedro Stedley e participação especial de Leonardo Boff. Organização do Fórum Goiano, em defesa dos direitos, em defesa da soberania. Participe conosco, acompanhe pelas páginas do Fórum Goiano da Soberania e dos Direitos de Goiás, tá bom? Grande abraço a vocês. À tarde voltaremos com Rubens Ottoni na TV. Grande abraço a vocês.